Olá pessoal, estamos começando mais um Paula no Canadá Cast e hoje o tema é muito interessante. Abandonei o serviço público pelo Canadá. Tá achando alguma coisa diferente aqui na mesa? Estão achando estranho? Hoje eu sou o chefe. Hoje quem manda aqui na mesa sou eu. Mas vocês já devem estar sabendo o porquê, né? Que a nossa entrevistada é ela, Paula. A Paula no Canadá. Se você já segue, curte, comenta o Instagram dela. Se não segue, vai lá, @Paula no Canadá, é o Instagram. Então vamos lá, viu? Tema super interessante que vai ajudar e vai auxiliar você que está pensando em mudar do Brasil para o Canadá e também mudar a sua carreira. Abandonei o serviço público pelo Canadá. Vamos lá? A entrevistada de hoje é ela, claro, minha esposa, espetacular, maravilhosa, Paula Afonso. É, ela foi analista judiciária, ela é formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, passou no concurso de analista judiciária, de analista do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, era analista judiciária, era também servidora pública federal do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e, de uma hora para outra, decidiu mudar. Vamos mudar, pegar malas, vamos para o Canadá. Então vamos lá começar essa entrevista que eu acho que vai ser extraordinária com a Paula Afonso, minha querida esposa. Gente, eu tô nervosa. Eu vou admitir que eu tô nervosa porque é muito mais fácil perguntar, tá? Ah, é? É muito, muito mais fácil. Então, tá aqui nesse lado da mesa é super especial. Eu já compartilhei minhas histórias em algum momento, mas eu acho que você me entrevistando dá até aquele friozinho na barriga. Só para as pessoas saberem, tá, gente? Eu não vi as perguntas que ele vai fazer para mim, tá? A gente conversou sobre o tema, debateu sobre o tema, mas eu não vi as Hoje perguntas. quem manda aqui sou eu. Eu sou o chefe. Ele é que manda. Mas tô pronta. Tô pronta aqui para o que deve é. Vai lá. Eu sei que a sua história ela começa bem lá atrás. Pessoal, acho que alguns já sabem, mas eu queria que você contasse direitinho essa história. Que ela começa lá em meados da década de 1970 e depois se prolongou no tempo também com a ida na década de 90, 1990, sua ida para lá. Então conta pra gente um pouquinho dessa história. Como é que começou realmente de outras gerações até chegar aqui? É bem interessante, assim, para quem não me conhece, né? Novata aqui no canal do YouTube e até novata lá no meu Instagram, Paula no Canadá. É, a minha história no Canadá não começou comigo, né? A história no Canadá começou com a minha mãe. Minha mãe, na década de 70, ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos. E eu não sei se eu acredito que você lembra dessa história, Arlan, que ela estava com uma amiga dela em Recife, novinha, 16 anos, e ela chegou pro meu avô e ela comentou sobre fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ela falou isso pro meu avô. Nossa, eu queria muito fazer intercâmbio. Gente, Arlan, quem é que fazia intercâmbio na década de 70? 1970 e cacetada. Ninguém, era algo super incomum. E meu avô, militar na época, médico militar, chegou assim, claro, lógico, você pode fazer o intercâmbio. Lógico que eu deixo. Eu pago seu intercâmbio. Porque meu avô achava que era uma brincadeira, porque era algo assim tão absurdo que ele jamais achava que ela fosse correr atrás disso. E não deu outra. Minha mãe foi atrás com essa amiga dela, descobriu quais eram os meios de fazer intercâmbio naquela época para os Estados Unidos, fez tudo, viu o preço, o pacote, foi atrás de passaporte, organizou tudo e chegou pro meu avô com tudo pronto. Coitado, achava que não ia ser nada. E aí meu avô, assim, que era um homem de palavra, né, gente, tão raro hoje nos dias de hoje, era um homem de palavra, ele teve que embarcar e ter que dizer ok. E aí minha mãe, lá na década de 70, ela fez intercâmbio em Michigan, aqui pertinho de London, a 2 horas de London. E foi assim, eu acredito que foi uma das melhores experiências de vida da minha mãe. Né? Minha mãe, até o dia de hoje, se você perguntar a ela da época de experiência dela do intercâmbio, ela fala com cheio de lágrimas nos olhos. E era uma época, Carla, que não existia internet, não tinha computador. Era uma época que as pessoas enviavam carta, que ligar para o exterior era uma fortuna. Então, assim, era algo surreal. Desafiador. E algo que hoje, se as pessoas hoje quiserem pesquisar no Canadá, elas vão colocar lá no YouTube Canadá, elas pesquisam o que quiserem sobre estilo de vida, sobre o lugar, sobre pessoas. E naquela época era muito, acho que ficava só na imaginação e fotos. Então ela foi, venceu essa aventura e foi tão especial para ela naquela época que quando ela retornou para o Brasil,
ela manteve contato com essa família americana. Então, os meus avós americanos, né, como eu chamo, eles foram para o Brasil várias vezes, conheceram meus avós brasileiros e me conheceram também quando era pequena. Minha mãe casou com meu pai, eu pequena, com 2 anos de idade, a família foi para lá visitar. Então, assim, essa família fez parte, eu considerava como minha família. E aí esse sonho ficou dentro de mim. E então eu tinha aquela meta, não, quando eu tiver a idade da minha mãe, 15, 16 anos, eu também quero fazer um intercâmbio. E fiz esse intercâmbio também na mesma família que ela fez intercâmbio nos anos 70, só que eu fiquei, como meus avós eram mais velhos, eu fiquei na casa da irmã dela americana, que não tinha filhos. Então, além de ser uma experiência de viver um pouco do que minha mãe tinha vivido já em outra época, na época que estava no começo da internet, computador, mas assim, eu conheci a casa que a minha mãe dormiu, eu dormi lá uma noite com meus avós, né? Eu tive a experiência de viver com meus avós americanos na época que ela tinha vivido, conhecer minha tia americana, meu primo, e ter toda aquela... Foi a primeira vez que eu senti aquela diferença de viver fora do Brasil. Você passou quanto tempo quando você foi? Eu passei 6 meses e eu lembro, como se fosse hoje, quando foi a época de voltar para o Brasil. Eu chorava, porque além disso, além de ter sido tão especial, né, morar em outro país e entender a qualidade de vida, meus pais são separaram quando eu era muito pequena. E também foi a primeira vez que eu tive a noção de viver em família. Sabe como é pai e mãe, dentro de casa, aquele cuidado, aquela atenção que, infelizmente, pais separados, você sabe como é. Assim, as pessoas devem imaginar como é a vida diferente, né? E eu nunca tinha visto aquilo no meu dia a dia. Então, até por esse aspecto também, pra mim, foi bem especial. Só que Canadá, assim, era só um país que eu sabia que tava no mapa, entendeu? E aí eu voltei pro Brasil com 15 anos, 15, 16 anos, fluente em inglês, que naquela época eu era a única estrangeira da escola, então não tinha pra onde, Arlan. Era, ou eu falava inglês ou eu falava inglês. E você ficou quanto tempo lá? 1 ano, 6 meses? 6 meses. E eu não tinha opção, então eu tive que aprender. Tipo, ligar para meus pais, eu falava uma vez por mês com minha família, porque também ainda era muito caro. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Na época que eu fiz foi em 98. Eu tinha 15 anos. E eu acho que aquilo ali, para mim, abriu minha cabeça para um futuro que eu concretizei 20 anos depois, né? Apenas com 35 anos. Aí voltou pro Brasil, teve aquele chororô de não querer deixar os Estados Unidos, voltou pro Brasil e botou isso na cabeça. Um dia, quando eu crescer, eu vou estudar, ou vou levar meus filhos. Não, eu não imaginava mais nada disso. Mais nada Já disso. fiz o meu intercâmbio, não tenho mais o que fazer, vou ter essa experiência pro resto da vida. Não, eu voltei, eu lembro que quando eu tinha matérias com, enfim, diversas... que era sophomore, senior, junior, que é como é chamado nos Estados Unidos, o ensino médio. Né? E eu lembro que no dia de eu ir embora, eu me despedi das minhas amigas, as pessoas falam comigo, e aí, Paula, quando é que você volta? E eu falava assim, próximo ano eu tô aqui. Eu vou fazer a universidade nos Estados Unidos. Vou estar aqui. E eu voltei, eu lembro que eu levei um monte de material. Michigan State University, University of Michigan, porque era meu sonho de fazer a universidade fora. E aí, quando eu voltei, eu fui mostrar pra minha mãe todo aquele material que eu tinha. E fortuna, né? Muito caro. Muito caro a universidade nos Estados Unidos. E quando ela viu aquilo, ela falou assim pra mim, Paula, olha, infelizmente, minha filha, você fez intercâmbio, eu não tenho condição de você estudar fora. Então foi aí que aquele sonho ficou adormecido. Ficou lá guardadinho lá na gaveta. Era um sonho que eu tinha, que abrilhantava a minha mente, mas ficou ali guardado. Aí você tocou sua vida, fez o 2º grau no Brasil, terminou. Paula, conta pro pessoal, qual é a sua formação? Como eu introduzi aqui, você foi servidora pública estadual, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, foi servidora pública federal, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, formada por conseguinte em Direito, mas conta aí sua história. Como foi essa formação sua? O que levou a você querer o serviço público? Eu acho que vai ter uma historinha minha do escritório com sua mãe também. E como é que foi a sua entrada no serviço público? É engraçado que, apesar de eu ter falado pra você que o sonho ficou adormecido, né, ali, aquilo estava dentro de mim. Eu acho que é algo que... Acho que experiência de vida ninguém é capaz de tirar.
Mesmo que naquela época era impossível fazer universidade nos Estados Unidos, aquele sonho estava dentro de mim. E eu fui uma jovem, gente, assim, eu acho que pode se assimilar a vários outros jovens, que eu não tinha a mínima noção do que eu queria da vida. Que eu, com 18 anos, cada faculdade que eu prestei vestibular, eu queria algo diferente. Eu fiz turismo, eu fiz relações internacionais, administração. Cada lugar eu fiz um curso. Tanto é que você brinca, dizendo que quando os meninos perguntam, nossa, quantas faculdades sua mãe fez? Ah, sua mãe fez não sei quantas. Porque eu comecei relações internacionais, aí me mudei pra Maceió, aí fui fazer comércio exterior. Não é comércio exterior. Fui pra administração, tranquei a administração. Meu pai quase me matou, porque falou, cara, essa menina já saiu de 3 faculdades. E eu não me formava em nada. Relações internacionais, comércio exterior e administração. E eu conheci bem Paula nessa época. Imagino que ela queria fazer medicina também. Chegou a cogitar medicina. Pensei em medicina, larguei tudo, voltei pro cursinho. Eu era assim, eu vi um mundo com tantas possibilidades que eu não conseguia focar em nada. Mas eu não sei se você percebeu que tudo que eu escolhi tinha algo relacionado com o pezinho lá fora. Então, relações internacionais, turismo, comércio exterior. Tudo que eu queria tava assim, né? Eu acho que indiretamente, de forma inconsciente, tava ali que eu queria sair. Eu queria sair do Brasil. Mas o que de fato mudou, eu acho que virou a chave da minha vida, Arlan. Que eu acho que a primeira chave da minha vida foi sim, quando eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, que abriu minha mente de uma forma inimaginável para mim. Eu acho que a segunda chave na minha cabeça foi quando, além de conhecer, foi quando eu engravidei dos meus filhos, dos gêmeos, Bia e Carol. Então eu era uma jovem que, apesar de ter uma série de sonhos, era uma jovem que, assim, não focava em nada, não conseguia focar em nada, trabalhava, mas pensava só em futilidades. E quando eu engravidei dos meus gêmeos, eu falei assim, cara, e agora? E agora? Era o momento que eu tinha que crescer. E eu recém-formado, né? Eu tinha que crescer, eu tinha que achar algo assim que tivesse valor de fato. Eu queria algo que, meu Deus, eu sou responsável por 2 seres humanos. E eu tinha apenas 19 anos. Então, quando eu tive meus filhos, foi quando eu decidi fazer direito, porque eu queria fazer diferença. Eu queria fazer diferença das pessoas, na vida das pessoas de alguma forma. E minha mãe era advogada, você tinha acabado de se formar em direito. Digo, por que não direito? E foi aí que eu fiz o curso de direito. E, de fato, me formei, né? Eu nunca esqueço o dia que Binho e Carol entraram lá e me entregaram o diploma na colação. Foi um momento super especial. Mas eu diria que a segunda chave da minha vida toda foi o nascimento dos meus filhos. Aí você fez direito. E por que não quis ficar lá no escritório? Olha, vou ser bem honesta com vocês, tá? É engraçado que a Universidade Católica de Pernambuco, a Rua do Lazer. Como é o nome da Rua do Lazer, Arlan? Que tem todas aquelas comidas. A Rua do Sossego. A Rua do Lazer da Católica, quem é de Recife sabe, essa Rua do Lazer, indo mais pra frente, a 2 esquinas na frente, acho que não é nem 500 metros, eu diria 300 metros, era o escritório da minha mãe. Minha mãe e Arlan eram sócios, né, desse escritório. E eu lembro que eu saía da faculdade para estudar lá. E aí eu vi o dia a dia de vocês, trabalhando, com os clientes, com todos os problemas. Mas eu pensava, Arlan, eu queria ter um propósito maior. Apesar de eu ver a luta, como vocês batalhavam pelo direito dos clientes de vocês, como vocês lutavam, eu queria ter um propósito maior, porque eu sabia que dentro da justiça eu ia ter um acesso maior à quantidade de pessoas que eu podia ajudar. Ia ser um leque muito maior, que eu podia fazer diferença. E fora isso, eu queria também a estabilidade. Eu seria hipócrita da minha parte se eu chegar para você aqui e falar que eu não pensei. Pensei na parte financeira, estabilidade financeira, estabilidade profissional, por ser uma mãe de gêmeos e depois veio Davi, né? Mas por tudo isso eu escolhi serviço público. Eu queria ter um propósito maior, que lá eu iria conseguir atingir muita gente e paralelamente eu ia trazer estabilidade financeira e profissional para minha família. Isso. E acabou se formando. E fala assim, e é importante as pessoas saberem, desculpa, eu sei que eu sou entrevistada, mas a vida de um advogado não é fácil, né? Apesar de ter possibilidades financeiras ilimitáveis, não há limite, vocês não sabem o dia de amanhã. Né? Hoje pode estar bem, mês que vem pode não estar.
no outro mês você tá com o seu ano salvo, mas se aquela coisa não sair, você tá meio aperreado, realmente é complicado. E eu lembro muito bem quando você falava, a gente precisa ter o lado estável da casa. E você, desde o meio do curso, você disse, é isso que eu quero. Entendeu? Além de eu acho que ela também não queria ficar junto da mãe e do marido, ia ser muito bololô. Também, Entendeu? também, essa história é verdade também. E é engraçado que eu tava tão focada no serviço público que desde a faculdade eu fiz vários estágios já voltados para o serviço público, né? Então eu fui estagiária na AGU, né, Ministério Público do Trabalho. Então eu sempre foquei muito mais nessa área de concurso do que para advogar. Aí você formou e prestou concurso para o Tribunal de Primeiro, Justiça. enfim, quem é concurseiro sabe. Você não pode focar em um local. Então, eu via viajando. Todo mês, acho que a cada 2 meses eu fazia prova em uma cidade diferente do Brasil. É um estudo muito intenso. Eu acho que muita gente vê o servidor público como aquela pessoa preguiçosa que só quer estar lá no serviço público mamando e ganhando dinheiro do Estado, do governo, né? Mas eles não veem o que está por trás do servidor público, a luta que ele teve até para chegar naquela posição. Então, eu estudava muito, gente, muito. Eu passava 8, 10 horas por dia estudando. E eu não sei se você lembra dessa cena que Carol via tanto, Bim e Carol, me viam tanto estudando, que teve um dia que Carol chegou pra mim e falou: Mãe, por que você não estuda pelos livros do papai? O papai já trabalha e você ainda. Papai já trabalha e você tá aí trancado. Eu disse, por que você... E eles, tanto é que eles tinham na época pavor de ser advogada, porque eles me viam estudando e tinha aquele trauma de aquilo ser a realidade pra eles. Então, foi muita luta, mas ao mesmo tempo de que me ensinou muito e que trouxe até pros dias de hoje, pra minha vida, de uma forma geral, a ter disciplina, a saber que tudo leva tempo. Porque eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei, eu andava com o vadimeco embaixo do braço, você lembra, todo grifado, tanto que eu li as leis. Eu lembro que quando eu começava a estudar algo novo, eu olhava para aquilo e falava, cara, como é que isso vai entrar na minha cabeça? É muita coisa. Como é que eu vou saber disso tudo? É tanta coisa, muita coisa, muita coisa. Só que era ali, era aquele trabalho, era aquele estudo diário. Eu ia pro escritório estudar, eu ia pra Católica estudar. Eu lembro, eu nunca esqueço que eu sentava lá na Católica, que eram os lugares favoritos para estudar, porque realmente é um silêncio absurdo. A biblioteca. Biblioteca é algo sensacional que eu adorava na Universidade Católica, que às vezes eu estava cansada e eu levantava querendo ir embora. Quando eu levantava, eu via um monte de gente ainda estudando. Eu falava, cara, se essa pessoa tá aí estudando, eu consigo e eu vou estudar também. Então, essa época foi importante e eu falo muito no meu Instagram lá para os meus seguidores essa questão do inglês, né, de aprender um novo idioma, de como é difícil, né, para muita gente. Nem todo mundo tem facilidade de aprender um novo idioma. Eu acho que as pessoas têm que encarar esse desafio de aprender o inglês como eu encarei o desafio na época de entrar no serviço público, que aquilo vai levar tempo, você tem que entender, vai levar tempo, mas você tem que ser persistente, consistente. Você não pode desistir. E essa sua experiência? Passei no concurso, que maravilha, saiu a minha nomeação, toma posse. E a sua experiência, como é que foi? Conta para todo mundo aqui que está assistindo, como é que foi? Servidora pública estadual, servidora pública federal. Essa sua experiência e onde foi esse X? Onde é que é o start de você falar, chega, vou pro Canadá? Porque assim, realizei meu sonho, né? Estudei muito, lutei muito. Eu acredito que foram assim, desse estudo intenso que eu falei, de 8 a 10 horas por dia, foi meu último ano de faculdade, o 5º ano de Direito, e um ano após, que foi assim, foi a época mais intensa, porque desde a faculdade eu tava tanto aquele foco, chegou um momento que eu estudava pra prova na faculdade, mas já tava focada mais em concurso. E minha primeira experiência, por incrível que pareça, muita gente tem preconceito com órgão estadual, né? E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pra mim, foi uma escola sem palavras, né? Eu fui analista do 24º Juizado, tenho um carinho enorme por toda a turma do 24º, Jack. Até hoje, quando eu vou pro Brasil, eu me encontro com as pessoas. E tive acho que um norte também pra mim, que foi o Dr. Marcelon. O que ele me ensinou, a ética que ele tinha em trabalhar em cada processo. Eu sei que não é algo geral, né, no Brasil, mas eu tive um mentor que foi uma pessoa extraordinária.
Então, o que ele me ensinou de cada sentença que ele redigia, cada decisão que ele redigia, cada liminar, cada cuidado, cada processo, ele não via mais como mais um. Tanto é que eu adquiri o hábito, eu não sei se você lembra, que eu falava isso, que antes de começar a trabalhar em qualquer processo, eu abria aquela parte que tem os documentos, eu via a identidade das pessoas, o documento. Eu queria ver de quem eu estava cuidando, o que é que ali se tratava, e não apenas mais um. Então, foi uma experiência muito boa. E aí eu passei no... Eu tinha feito esses concursos, até o TRE de São Paulo eu tinha feito até antes do TJ. Mas você sabe que concurso público, às vezes você passa, enfim, até 2 anos para ser chamado, depende da posição. Então, o TJ eu fui chamada antes, comecei a trabalhar, fiquei 2 anos lá, e aí depois eu fui chamada para o TRE de São Paulo. E aí fui para São Paulo, já tinha essa experiência de trabalho, como até eu fui, à época, fui conciliadora, fui assessora de Tutor Marcelon, então eu adquiri muita experiência durante esse tempo. E aí, quando eu fui para São Paulo, Arlan, eu tinha aquela ideia de que, nossa, eu vou trabalhar no órgão federal, Justiça Eleitoral. Era um sonho, acho que qualquer estudante de direito é um sonho que eu conquistei. E aí eu fui, tanto é que eu fui sozinha no início. Né? Para quem não sabe, eu fui sozinha, minha família ficou em Recife, eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, a realidade foi bem diferente do que eu esperava. Qual é o tipo de dificuldade que você teve? Então, por exemplo, era um órgão... É um órgão, né? Era não, é um órgão extremamente burocrático, a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, eu diria que é bem diferente das outras justiças do Brasil, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual. Então, assim, por exemplo, eu trabalhava com processo eletrônico. Depois eu trabalhava com processo físico. A chefe do cartório que eu trabalhava, ela era agrônoma. Ela não tinha nenhum conhecimento jurídico, sabe? Então eu sentia que era uma justiça muito engessada. E eu via, sendo bem honesta com vocês, muita coisa de faz de conta, de fato. Então, por exemplo, a gente tratava com o processo de prestação de contas de candidatos em eleição. E eu via que muita coisa ali era feita pro forma. Era feita por fazer. Eu via candidatos que chegavam lá para fazer requerimento na Justiça Eleitoral que eu não sabia o partido que ele estava se candidatando. E aí eu conheci um outro Brasil, um outro lado da justiça. Eu tinha visto antes uma justiça que fazia diferença, apesar do gelo, que é meio que enxugar gelo, quando é de processo que entra. Eu tinha trabalhado como profissional, uma equipe profissional que a ética estava acima de qualquer coisa. E de repente eu estava numa justiça que era engessada, que eu via uma série de coisas que eu não concordava, né? E via diariamente. Eu via candidatos levando um ônibus, né, de eleitores para mudar o título, para votar nele. A gente via aquilo e, enfim, era meio amarrado. Tinha certas situações que fazia alguma coisa, outras não. Então comecei a ver um Brasil que aquela imagem que eu tinha de fazer diferença. Sabe aquele propósito que eu tinha falado no início? Começou aquilo a sair, a não fazer parte mais do meu dia a dia. Aí você disse, quero virar novamente a chave e Canadá. Canadá foi o quê? Tropeçou, bateu a cabeça na parede e disse, eu quero ir pro Canadá. O povo tá querendo saber, tá todo mundo curioso realmente como foi esse quero ir pro Canadá. E aí eu digo, enfim, a justiça tem uma série de problemas e eu diria que um dos problemas mais graves, além de ver que o direito estava longe de ser executado da forma que eu tinha aprendido na faculdade, na forma que eu tinha estudado para o concurso e na forma que eu tinha aprendido com as pessoas que eu tinha visto na minha vida. Não somente o Thomas Salon, você, a ética sua, com minha mãe, como trabalhava, né? E eu vi algo totalmente diferente. Mas outra coisa que marcou bastante é que eu tive uma chefe que era... Enfim, eu sofri um assédio moral desde o dia que eu entrei, desde o dia que eu pisei. A forma que eu falava, o meu sotaque do Nordeste em São Paulo incomodava, o meu conhecimento, minha experiência incomodava, tudo que eu fazia incomodava. Então, na época eu não entendia, eu já ouvi falar de assédio moral, mas você viver na pele, até você entender, Arlan, e saber o que é que você está passando por aquilo, leva tempo. Então, levou muito tempo até eu virar a chave e saber que eu estava passando por aquilo. E aí eu comecei a pesquisar, eu digo, será que é só comigo? O que é que está acontecendo? E eu comecei a pesquisar as pessoas que tinham passado pela minha posição e que tinham trabalhado lá.
E uma época bem importante, e que eu descobri também com terapia, fazendo terapia, na época eu tive que até entrar em terapia, porque eu entrei em depressão. Eu conversei com um ex-analista que tinha trabalhado em minha exposição e que era promotor, já em outro estado. E aí eu mandei um e-mail pra ele, conversei com ele. E ele chegou pra mim pra dizer: Paula, a época que eu trabalhei no seu cartório, na sua posição, foi a época mais difícil na minha vida. Ou seja, ele tinha passado pelos mesmos problemas que você Ele passou. tinha passado pelo mesmo assédio moral que eu tinha passado. E aquilo, assim, eu desabei, Arlan. Tanto é que eu entrei em depressão, vocês foram pra lá, pra São Paulo, né? Vocês se mudaram pra São Paulo já na época que aquilo já estava acontecendo há algum tempo. E eu lembro como foi a minha luta com a minha terapeuta na época pra entender o que era, o que eu tava passando e o que é que eu ia fazer em relação àquilo. Então eu tinha duas alternativas, Arlan. Ou eu mudava de cartório, eu comecei a me candidatar pra sair daquele cartório e trabalhar em outro cartório, porque eu não ia passar mais por aquela situação. Eu cheguei a informar o juiz que eu trabalhava na época. E, como eu falei pra vocês, infelizmente, entrei até com processo administrativo contra a pessoa que eu tava passando por aquilo. E, infelizmente, a Justiça do Brasil, vocês sabem como é, né? Nem sempre a ética vai ser... Enfim, ele simplesmente ignorou tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha falado, mesmo com testemunha do promotor, testemunha de outro servidor que tinha passado também pelo que eu tinha passado. E aí eu tava no meu Instagram, olhando no meu Instagram, eu vi o seu amigo, Eduardo, que eu espero que um dia esteja aqui no podcast com a gente. Já anota aí, Dudu. Vai estar aqui com a gente também. Ele tava com a esposa dele, Juliana, em Toronto. E eu vi o Instagram dele e eu disse, cara, nossa, ele tá no Canadá. O que é o Canadá? Por que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo lá? Porque ele é uma pessoa que tinha um cargo estável no Brasil, ele era representante com excelente cargo. Ela também via super bem, um casal em Recife, e estava no Canadá. E foi aí quando a gente fez a visita exploratória. Eu acho o seguinte, todo mundo tem um motivo. Assim, a gente busca o Canadá, busca qualidade de vida, busca segurança, busca uma série de coisas que realmente, de fato, é um país maravilhoso. Mas eu acho que todo mundo, Arlan, tem, como você falou, a virada de chave. Tem algo que fala assim, mais forte. E eu acho que o que eu passei por aquela situação, que eu não desejo para ninguém, e que eu considero como crime, tá? O que eu passei foi pra mim, foi minha virada de chave pra querer algo fora. E aí, quando eu vi a Eduardo atrelando aquilo, eu vi a Eduardo no Canadá, eu despertei, eu digo, eu tenho que conhecer aquele país. Quem sabe não é opção pra mim. E aí foi quando eu descobri não somente a Eduardo, eu descobri a Rebonjour, e que a Rebonjour explicou pra mim de qual é a forma de ir pro Canadá através do estudo e trabalho. Através da Rebonjour. Ele veio também, e a gente fez aquela visita exploratória que todo mundo sabe aí, como a gente se apaixonou pelo Canadá. Aí veio e o seu inglês? Você tinha vindo aqui há 15 anos. 20 anos. Tinha há 20 anos, tinha estudado, tinha saído perfeita no inglês, tinha voltado para o Brasil. Mas e aí? Enferrujou, não enferrujou? Como é? Vamos lá estudar, vamos passar esses 2 meses. E como era teu inglês? Meu Deus do céu, eu não sabia nem se eu falava mais inglês. Porque... tudo bem que eu aprendi a base e tudo, né, nos meus meses de high school no Canadá, ou nos Estados Unidos, mas quando a gente decidiu fazer aquela visita exploratória e passar 2 meses no Canadá, aqueles 2 meses de inglês, foi uma nova virada de chave também pra mim. Deu a desenferrujada. Porque eu desenferrujei. E aí, e também outra coisa, eu aprendi também como é estudar tecnicamente fora. Porque eu voltei pro Brasil... Eu nunca esqueço, quando eu voltei pro Brasil depois do intercâmbio, Arlan, tem a aba em Recife. E eu fiz um teste de inglês que eu quis continuar estudando inglês. Eu disse, cara, eu vou voltar dos Estados Unidos, eu quero continuar estudando inglês. E aí eu fiz um teste oral no aba. E aí quando eu fiz um teste, eu vi que eu sabia mais inglês do que a pessoa que estava fazendo o meu teste. Eu fazia perguntas mais elaboradas, ela fazia perguntas bem simples. E aí eu lembro que era na época de Bill Clinton, do escândalo de Bill Clinton. E meu diálogo, ela faça a pergunta para mim e tal, e eu comecei a falar de política, como é que você encara a situação de Bill Clinton, o escândalo nos Estados Unidos, como é que você vai abalar a economia. E aí ela fazendo respostas bem rasas, e aquilo desanimou. De cara, como é que eu vou aprender inglês com uma pessoa que sabe inglês menos que eu? E aí eu parei de estudar. E realmente ficou enferrujado. E quando eu voltei para o Canadá, na visita exploratória, e estudei inglês durante 2 meses, aquele estudo direcionado foi realmente uma forma de desenferrujar. Mas eu também não abandonei, né? Quando a gente voltou pro Brasil, eu continuei estudando. Eu continuei até com um professor canadense,
remotamente. Eu não parei de estudar até Porque chegar no tinha Canadá. esse propósito já de vir para cá definitivamente, estudar fazer o college. E o que é que te fez mudar de curso? Aliás, o que é que te fez escolher o curso que você fez? Para quem não sabe, né, eu estudei Business Marketing no Fanshawe College. E aí vocês perguntam para mim, né? Nossa, Paula, você com todo o propósito de fazer diferença na vida das pessoas, estudar direito. Exatamente, essa mudança de direito para business marketing foi uma mudança radical, né? Mudar e falar assim, nossa, como é que você vai abandonar tudo, os 5 anos de estudo, concurso. A primeira coisa que eu tive eu, apesar de ter, eu não larguei, joguei meu concurso. Eu tinha uma licença, né, licença para tratos de assuntos pessoais não remunerada. Então a primeira decisão que eu tive foi aplicar para essa licença. Então eu apliquei para essa licença para vir para o Canadá. Na época, Arlan, em 2018, não tinha esse conhecimento de que você, advogado ou formado em direito no Brasil, fazer cursos na área jurídica no Canadá. Então, de fato, naquela época, as pessoas realmente informavam para fazer business. E eu achava na época que fazer business era a única opção. Então, eu meio que mudei de carreira como uma forma de, ok, já que eu não posso atuar na área jurídica, eu não sabia das formas, porque existem, tá, gente? Formas de você continuar na sua área. Eu escolhi business pela falta de conhecimento, de fato. Eu não mudei de carreira inicialmente porque eu queria. Foi porque eu achava que se eu aplicasse por um curso de law clerk, paralegal e tantos outros cursos que tem hoje voltados para a área jurídica no college, meu visto não ia ser aprovado. Então eu mudei de carreira inicialmente. Inicialmente foi pela aprovação do visto. Mas quando eu cheguei aqui e comecei a cursar, eu me apaixonei pelo marketing. E aí foi algo que eu descobri um outro lado de que eu gostava e que eu tinha aptidão que eu nem sabia. Realmente, então, houve essa mudança radical. E como foi essa mudança de carreira? Você, como você disse, se apaixonou. Eu me apaixonei pelo curso em si, principalmente assim, eu A até já proposta que gostava ele. eu achava também que marketing era só rede social, era só Instagram, Facebook e tal, eu não imaginava do mundo e dos ramos dentro do marketing que eu poderia trabalhar. E dentro no Canadá, ter estudado no Canadá, lembra que eu falei pra você que aquele sonho de novinha, de que eu tinha falado com meus colegas de high school de próximo ano eu volto. Aquele sonho de estudar, eu realizei esse sonho, Arlan, com 35 anos, no Canadá. Então, andar pelos corredores, tudo que eu tava vivenciando, tudo, e aprender uma profissão nova pra mim, foi algo assim único, único, super especial. Estou mudando de carreira, mas eu tenho uma licença. Tá lá no Brasil. Depois de um tempo, você disse: não, nada vai me prender mais ao Brasil, a não ser os passeios que a gente pode fazer nas férias aos familiares. Vou pedir exoneração. E aí, como é que foi? É, foi um outro momento difícil que você que é servidor, que quer morar no Canadá, é uma decisão assim, que além, eu acho que difícil é uma palavra, eu não sei nem escolher o adjetivo pra falar como foi duro pra mim. Porque eu vim pro Canadá e para tirar essa licença, e no momento que realmente que eu tive que decidir se eu ia voltar pro Brasil pra trabalhar ou ia continuar aqui, eu não esqueço do dia que eu tava, era janeiro, muita neve, tempestade de neve, eu lembro que eu tava sozinha, que eu tinha que decidir, eu tinha um prazo para dizer se eu ia voltar ou se eu ia continuar no Canadá. E aí eu tinha feito a carta pedindo exoneração. Então, assim, eu não fui demitida do serviço público. Eu pedi exoneração, que as pessoas têm que saber a diferença. Eu pedi para sair, eu não fui demitida. Eu não fui tirada do serviço público. E eu lembro que eu fui sozinha pro cinema, porque eu não queria chorar, eu não queria demonstrar a fraqueza que eu tava sentindo, a dor que eu tava sentindo naquele momento, pra você e pros meus filhos. Então eu fui pro cinema pra chorar sozinha, pra ter aquele luto meu, porque eu acho que só eu podia entender o que eu tinha passado. Não foi apenas o emprego, entendeu, Orlando? Não foi apenas assim, nossa, você tá vendo sua vida no Canadá, você tá adorando o Canadá. Minha vida era maravilhosa aqui. Eu não tô falando pela vida que eu tava vivendo no Canadá, porque eu já Foi muito amava. esforço, muito tempo gasto. Gasto não, que para mim nada é gasto nesse sentido. Foi muito esforço, várias noites sem dormir. Tinha que dar conta de universidade, de estudo, de marido, de filho em escola.
E a mesma alegria, e eu senti isso, a mesma alegria que foi ver a aprovação nos concursos, foi a sua tristeza no pedido de exoneração. Então, assim, na época, no momento, Arlan, que eu pedi a exoneração, parecia que eu tinha perdido uma parte de mim. Uma parte de mim que eu tinha construído. Era como se os 5 anos de faculdade de Direito, o tempo de estudo, a conquista, ter ficado... Eu fiquei 2 anos longe de vocês. Tipo, tudo que eu tinha aquela passado. E de repente eu dizer, olha, eu não quero mais. Parecia que eu tava perdendo uma parte de mim. Então foi muito difícil. Só que passado esses anos, né, e estando aqui quase 4 anos e meio, 4 anos e 7 meses no Canadá, eu olho para trás e eu vejo que no momento de tomar uma decisão difícil, você não enxerga o para frente, né? O futuro, você não enxerga. Você enxerga dizendo, eu tô assinando um papel e acabou, né? Mas hoje eu enxergo que eu tinha que ter passado por tudo aquilo. Eu tinha que ter passado por tudo aquilo. E tudo que eu adquiri pelas horas de estudo, pelo trabalho, pelas experiências que eu tive, até negativas na minha vida, Serviu por de aprendizado. experiências. Eu sou a Paula hoje, que quer o melhor para as pessoas, que busca fazer tudo de acordo com a lei, de forma correta, tudo. Foi por tudo que eu passei. Então, eu encaro que eu tomei a decisão, eu não larguei, eu não abandonei. Não. Eu passei por uma nova fase da minha vida. Eu descobri uma nova Paula e que a gente pode ter várias escolhas e pode ter várias fases. E por que não? Isso. Isso é importante. Você realmente renasceu naquele momento. Você disse, é isso que eu quero. Passou aquele luto da exoneração. Agora eu vou tocar a bola para frente, vou viver minha vida aqui no Canadá. Já estava vivendo realmente a vida aqui no Canadá, com novas carreiras, novos empregos. Conta aí pra gente. Conte cada tipo de emprego, do menorzinho até hoje. Como é que foi essa sua experiência? O que isso engrandeceu também pra você? Eu acho que toda... É engraçado que a gente tava conversando no shopping. A gente tava passeando ontem, não foi nem conversando no shopping. Andando ontem, no meio da rua. E aí eu fui falar... Gente, eu até fui filmar uma vaga de emprego. E aí você me disse... Paula, você tá vivendo, tá querendo que as pessoas tenham um emprego que você não teve. Eu disse, eu não tive? Isso. E aí eu comecei a falar pra você das experiências de trabalho. Ah, não, tá, me desculpe, porque Eu não lembrava, você exato. não lembrava, porque, como você falou, toda experiência de trabalho eu encaro hoje de, nossa, que bom que eu passei por isso, como eu aprendi, né? É por isso que eu digo pros meninos, e eu falei hoje pra Binho, hoje indo pra Toronto, voltando pra Toronto, dizendo o seguinte, meu filho, dê o melhor em qualquer coisa. Porque quando você dá o melhor em qualquer atividade, você não sabe o que tem aí pra esperar pra você do outro lado, É né? isso. Então, meu primeiro emprego no Canadá foi lavando prato numa cafeteria aqui perto de London, que nem existe mais, tá fechada. Eu tava desesperada, eu comecei a estudar business marketing e aí eu não queria trabalhar, aquela vontade de trabalhar, de ter dinheiro. E aí um brasileiro compartilhando no grupo, dizendo, ó, tem uma vaga aqui no café. Ela era cozinheira e ela disse, ó, tem uma vaga aqui pra lavar prato, quem quer? Eu digo, cara, eu quero. Eu queria ganhar dinheiro, Arlan, eu queria, enfim... A última coisa que eu tava preocupada era título ou função. Então eu fui trabalhar. Com a cara e a coragem com a daquela cara e a mesma coragem. menina lá de 15 anos que voltou dos Estados Unidos. A mesma pessoa, com muito pé no chão, com muita humildade até hoje. E aí eu fui, eu lavava prato, eu varria, eu limpava a cafeteria, enfim, ficava horas lá, 4, 5 horas trabalhando. E era um trabalho que era muito físico. Eu já fazia crossfit e tal, mas eu via como era físico, de carregar aquela quantidade de copo, de xícara, era bem puxado. E como eu chegava, enfim, eu não tinha muitas horas, porque é o seguinte, quando você trabalha part-time no Canadá, o empregador ele vai determinar a quantidade de horas que você trabalha. E aí eu pegava 10, 15 horas e eu queria ter as 20 horas semanais. Foi o que eu tava olhando no shopping, ou olhando no celular, o shopping aqui perto de casa, o Aerox. E aí eu vi uma vaga na Victoria's Secret. E eu vendo, apliquei online. Eu apliquei online, coloquei que era estudante do Fanshawe College, coloquei que estava trabalhando na cafeteria, pá, apliquei. No outro dia fui chamada para entrevista. Então, primeiro foi na cafeteria. Lavando prato na cafeteria. Daí... Fiquei uns 2, 3 meses no máximo. Daí eu fui chamada para trabalhar na Victoria's Secret. E aí eu trabalhei, fiquei lá por quase 2 anos. Eu fui Sales Associate, era vendedora.
E foi uma experiência maravilhosa porque na loja só tinha canadense e era eu e uma mexicana. E o resto era toda a equipe era canadense. E eu e a mexicana, nós éramos as melhores vendedoras. A Lá gente na. brigava, número 1, número 2 eu e a mexicana. Aí já muda, né? Porque na cafeteria você ficava lá dentro. Não Ficava tinha lá contato com dentro, ninguém. lavando prato, mal falava inglês. Era bem físico o trabalho. Aí foi pra Victoria's Secret, então teve o boca a boca toda hora, né? Toda hora. Era, assim, meu inglês melhorou muito. Porque muita gente acha assim, nossa, Paula, você melhora o inglês no college, melhora o listening, melhora a escrita. Mas assim, você escuta mais o professor que você fala, você não vai estar falando toda hora. No trabalho, eu falava 4, 5 horas do meu shift. Eu tava vendendo e tenho que falar. E foi um desafio muito grande, porque, imagina você, a gente quando estuda inglês, só dar um exemplo básico assim, como eram os desafios. A gente estuda as cores. A gente fala vermelho, amarelo, enfim, as cores em inglês. E como é que você fala tom? Aquele tom de azul, aquele tom de vermelho, aquele tipo de tecido em inglês, aquele corte, aquele. E só aquilo, eu lembro como se fosse hoje eu descrevendo. Aí a pessoa me falava, e eu dizia, cara, essa palavra eu aprendia, entendeu? Quando eu falava aquilo, eu digo, meu Deus, como é aquilo? Aí eu descrevi e falava. Então, assim, uma aula. Foi uma aula de como ver como se funciona uma empresa de uma forma geral no Canadá. Porque eu era vendedora, mas eu já tive shift organizando estoque, eu tive shift organizando a manager, inserindo os dados no computador, fechando caixa. Então eu passei por várias coisas ali na loja que um aprendizado, assim, foi imenso. Principalmente na área de marketing. Porque é uma empresa que trabalha muito na área de marketing. Então até a forma que eles colocavam os produtos na loja, que eles mudavam por conta de estação, promoção, tudo aquilo, É estratégia de marketing. tudo aquilo era estratégia de marketing. Então, assim, foi uma escola. E hoje eu sei que muita gente olha e veja assim, vendedora de shopping, algo como se fosse um trabalho que não tem mérito. Mas eu vi dentro, trabalhando, como é o mérito da vendedora, como ela tem que conhecer bem o produto, como ela tem que conhecer bem a empresa, para desempenhar um trabalho bem feito. Então, foi uma escola. Isso você ainda estava no No college. college. Eu trabalhei quase 2 anos na Victoria's Secret, e aí, infelizmente, teve uma crise na empresa, e algumas lojas fecharam ao redor do mundo, e uma dessas lojas foi a loja que eu estava trabalhando. Então, a loja que eu estava trabalhando ia fechar, e foi um chororô imenso, porque a equipe era muito, muito boa. Todo mundo era excelente. E aí, fora também que eu ia me formar no college, ia terminar meu curso no final de abril. Eu disse, cara, é hora agora de trabalhar, realmente procurar um emprego. Que antigamente era o NOC para poder estender o visto, a Parece que PGWP, nessa aquela época coisa. aí tinha a possibilidade de você ser nomeada exatamente nesse NOC que você... Era alguma coisa assim. Porque assim, em lojas daqui no Canadá tem a gerente geral e tem as outras gerentes, como se fosse subgerente, queria dizer. Que durante aquele shift elas trabalham como supervisionando as Certo. vendedoras e tudo mais. E lá a gerente falava, Paula, eu só não posso te oferecer esse cargo agora porque você está como estudante part-time. E para eu lhe contratar como gerente, você precisa estar trabalhando full-time. Então, assim, minha história, na minha cabeça naquela época, era eu continuar na Victoria's Secret porque eu já tinha lá a possibilidade de virar gerente. Ia sair do college... Ia sair, eu tava sendo associate, ia virar gerente e ia continuar trabalhando, porque era uma empresa que eu gostava, que eu admirava e que eu podia crescer. E assim, vocês acham que uma marca multinacional como a Victoria's só tem a loja, que você pensar só no lado físico? Eu sempre pensei grande, cara, do gerente, o que tem aqui, mas de departamento, imagine os caminhos que eu poderia percorrer na empresa. E aí, como teve a crise que a loja fechou, foi o momento que eu digo, vou ter que correr atrás. Vou ter que correr atrás de emprego. E foi exatamente no auge no início do Covid. E aí, fevereiro eu saí, março, Covid, tudo fechou no Canadá. Sua formatura. Eu terminei meu último mês de aula online e agora? Ninguém tava contratando, gente. Ninguém. Ninguém tava contratando, tudo fechado, desesperada. O que é que eu faço? Foi uma época bem desespero. Eu diria que foi o único momento, gente. Se você me perguntar qual foi o único momento que eu pensei em voltar pro Brasil, foi nessa época. Eu achei, eu vou ter que voltar. Eu não vou ter emprego, eu não vou conseguir estender meu visto. E aí? Como é que eu faço? Eu vou ter que voltar pro Brasil. Como é que eu faço com 3 meninos? A gente, né, Erlan? Como é que faz? Foi um momento que eu digo, eu vou ter que voltar. E aí? E aí,
você, né, tava trabalhando na fábrica de pizza e comida não parou. Exato. E também na mesma época, tinha uma empresa de consultoria de imigração por conta do meu Instagram. Ela já me via meu trabalho, viu que eu desempenhava um trabalho legal no Instagram. Ela me convidou, disse assim, Paula, tem uma vaga para você, mas por conta do Covid, você pode ficar como assistente de marketing part-time. Então eu fiquei trabalhando como assistente de marketing part-time remotamente, 4 horas à tarde, e você me falou que tinha vaga na fábrica de pizza. Eu fui lá, machine operator, e aí eu ficava como machine operator de 5 da manhã às 2 da tarde e emendava quando chegava em casa de 3 horas até 7 da noite, dependendo do dia, 7, 8 da noite, trabalhando como assistente de marketing. Eu lembro disso. Foi uma fase, um corre-corre absurdo seu, realmente. E era uma fase que, assim, Arlan, que muita gente me pergunta, Paula, por que você ficou com 2 empregos? Eu não iria nem 2, porque dia de sábado eu comecei a trabalhar com a Raibonju. Então, eu atendia os sábados pela Raibonju, como consultora educacional. Como era o início da empresa, as donas da Raibonju, Paula, vamos treinar você a atender aos poucos para você ir conhecendo os colleges, os cursos, enfim. Então, eu estava com 3 atividades. E quando muita gente pergunta, nossa, Paula, precisa de 3 empregos para ver no Canadá, como é que eu ia dispensar 3 oportunidades que estavam ali na minha mão? Tava uma época que o mundo estava fechado, que nada estava acontecendo, e eu estava com 3 empregos. Eu me senti até com dever moral de não abandonar essas oportunidades. Fora que financeiramente foi bom, porque na época do college eu só poderia eu trabalhava 20 horas, ganhava $1.000 por mês, e de repente eu estava ali com a oportunidade de fazer E muito mais. muito mais. Então, foi uma época difícil, porque eu não dormi, eu vivi exausta, cansada, mas foi uma época que eu aprendi muito, porque eu estava em 3 atividades completamente diferentes. Exatamente. Então, profissionalmente, assim, foi excelente para mim, para meu amadurecimento profissional. Eu lembro que você teve também um outro emprego. Minha gente, eu acho que a dúvida que ela tinha para fazer os cursos de ensino superior, ela tinha para conseguir se achar aqui no ambiente de trabalho, no meio de trabalho. Você parece que ainda teve um, não foi? E aí foi. Aí, olha o que aconteceu, olha o que a vida traz pra gente, Arlan. Lembra que eu disse pra você que eu estudei business porque eu tinha que escolher, porque na época eu não sabia que existiam outras oportunidades de entrar para a área jurídica. Eu tinha esses 3 empregos, aí eu consegui um emprego administrativo full-time, quando as coisas melhoraram do Covid. Aí então eu saí da fábrica, saí do part-time com a empresa de imigração, e aí eu fiquei full-time na empresa, né, no cargo administrativo, e a Raibonju, fiquei com esses 2. E eu sempre falo no meu Instagram, e eu repito, assim, que a agência de emprego tem um papel fundamental no Canadá. São ONGs, eu diria, tá, gente? Então você não paga pelo serviço de agência de emprego. E eu sempre tive meus currículos em agências de emprego, né? Aqui em Londres eu coloquei meu currículo na Employ e ficava lá. Tanto é que esse cargo de assistente administrativo eu tinha conseguido por conta da agência. E aí, do nada, o Mark me ligou, Paulo, veja só, teve uma advogada que viu seu currículo aqui na agência e tem uma vaga de legal assistant. O que é que você acha? Você gostaria de participar do processo seletivo? E eu disse, meu Deus do céu. 2 coisas assim, 2 paradigmas, né? Que quebraram na minha cabeça. Tanto é que eu tô lendo um livro, Rethink, depois eu coloco pra vocês, que fala justamente isso, que às vezes tem uma ideia tão fixa na nossa cabeça, que é tão difícil quebrar, e que a vida mostra de como a gente deve crescer, né? Deve aprender. Digo, cara, eu nunca acharia que eu pudesse trabalhar na área jurídica. Eu não estudei nada relacionado à área jurídica no Canadá, e de repente uma pessoa queria que eu trabalhasse com ela para uma advogada na área jurídica. Então, como eu não tinha fechado ainda esse ciclo, Arlan, aquilo ainda, eu acho que me atormentava de uma certa forma, de eu ter deixado a área jurídica, eu aceitei. Que desafio, né? Eu vou pegar esse desafio até para ver realmente aquela coisa que eu deixei lá atrás, se vai dar certo, se não vai. Eu vou, então, assim, eu tava animada, eu comecei a ler, eu comecei a estudar. Mais um emprego aqui. Mais um. Eu comecei a estudar, eu comecei a ver, nossa, eu nunca esqueço, assim, a primeira vez que eu entrei, era a época de Covid, eu trabalhava remoto. Depois, quando abriram as coisas, eu ia pro escritório uma vez por semana só. Só que, Arlan, sabe de uma coisa? A gente muda, Arlan. Nada como o tempo, nada como as experiências, nada como tudo. Então, aquela Paula que viajava pelo Nordeste inteiro, Sul, só não Norte, eu só não fui pro Norte fazer concurso,
que viajava, fui pro sul também, Rio Grande do Sul, fui para vários lugares fazer prova. Aquela pessoa que queria, eu vi que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas, não somente com direito. E que eu podia fazer a diferença de diversas formas. E eu acho que toda profissão você pode fazer diferença na vida de alguém. E que já o meu trabalho como consultora, meu trabalho de trazer informações no meu Instagram, enfim, até num bate-papo do recém-chegado, de qualquer forma, eu ainda poderia fazer diferença na vida das pessoas. E aquela visão que eu tinha direito, pra mim aquilo, ok, era legal e tal, mas não me enchia mais os olhos como me enchia antes. E eu vi que há outras formas também de ganhar dinheiro no Canadá, não somente naquilo. Então, foi um momento que eu liguei pra você, eu nunca esqueço, eu tava um dia no escritório, e eu vi que eu tava desempenhando aquele trabalho, sabe aquela coisa assim, bem maçante, bem automática. E eu já adorava o contato com estudantes, atendendo gente, trazendo informações sobre o Canadá. Que eu liguei pra você e eu disse, Arlan, eu vou pedir demissão. Eu vou pedir pra sair desse emprego. O que é que você acha? E o que é que você disse pra mim? Eu disse, eu dou total apoio a você. O que vai te fazer feliz, vai fazer a gente feliz. Então, se é isso que você quer, acho que é por isso que às vezes dá tudo certo, né? Dá tudo certo. E foi aí que, naquele mesmo dia, eu mandei e-mail, pedi pra sair, tinha os dias de férias. Isso. Então, nem precisei dar aviso prévio, nem precisei dar o notice, porque eu tinha dias de férias. E aí eu fiquei 100% mergulhada nesse mundo sobre vida, estudo e trabalho no Canadá, desse mundo educacional. Então, foi aí que a Paula, no Canadá, realmente virou tipo uma empresa que eu teria que trabalhar e viver daquilo, né? E foi a partir daí que eu vi que meu papel hoje, talvez amanhã seja outro, tá? Eu aprendi que na vida tudo pode mudar. Meu papel hoje é fazer isso. E voltando, você falou de escritório de advocacia. E por que não vir para a área jurídica, então, de uma vez aqui? Por que não validar o seu diploma? E por que não trabalhar com advocacia aqui no Canadá? Eu ter migrado de carreira não quer dizer que todo mundo precisa fazer isso. Entendeu, Arlan? Há caminhos. Então, todo mundo que eu atendo, muitas vezes vem, já conhece minha história, vem pra mim e fala assim, não, Paulo, eu quero estudar business e tal. Primeiro eu falo, você vai conhecer as possibilidades, porque você pode continuar na sua área. Então, eu faço questão de informar. Olha, tem esse No início, curso, aquele conhecimento que você não tinha. não tinha, eu hoje faço questão de apresentar. Você era advogado, você, enfim, é promotor, você aí, esse o caminho. Se você quiser mudar de carreira, você pode. Como eu mudei e fui feliz. Mas caso você não queira mudar de carreira, você queira continuar na sua área, você pode. Talvez vai levar um certo tempo. Você não vai chegar aqui e vai advogar no outro dia. Lógico que não. Você vai passar por um processo. Mas é possível sim. E há sim um caminho. Eu, honestamente, quando eu me tornei... Nós nos tornamos residentes permanentes. Eu disse, cara, por que não? Vou voltar. Eu pensei, eu digo, vou começar a fazer matérias na Western, pegar direito constitucional, nananã, e tentar validar. Só que eu vi que há formas de ganhar dinheiro e que não somente o processo que eu ia levar. Primeiro que já o direito pra mim já não era aquela coisa que eu tinha aquela visão de mais nova, tá? Eu tinha me descoberto nessa área educacional e eu vi que financeiramente, pro meu crescimento profissional, aquilo não ia me trazer de forma tão rápida como que eu já estava fazendo. Não tô dizendo a você que eu tô no lugar que eu gostaria de estar. Eu sei que eu tenho um longo período ainda pela frente. Mas eu entrar na faculdade, fazer uma série de matérias, depois trabalhar supervisionária como advogada, enfim, passar por todo aquele processo, para mim hoje não me enche os olhos. Talvez iria encher os olhos se fosse aquela outra Paula. Se tivesse conhecimento, talvez. Sim, se eu tivesse vindo estudar direito no Canadá, algum curso relacionado à área jurídica, talvez sim fizesse sentido eu continuar nesse caminho. Mas como eu tinha começado uma nova jornada e eu me apaixonei por essa jornada, eu acho que para mim seria um erro hoje parar e voltar ao que eu estava fazendo antes. Ô, Paula, eu sei a resposta já, mas tem muita gente, muita família, muitos casais que têm filhos também, que querem vir para o Canadá. Como é criar 3 filhos aqui no Canadá sem ajuda nenhuma? 3 ou 4, né? Que às vezes eu dou tanto trabalho que ela acha que eu sou o quarto filho. Você é o quarto filho. Sem aquela ajuda que a gente tinha dos meus pais, dos seus pais, das irmãs, de todo mundo que tava, tio, tia lá. Como é criar filho aqui no Canadá? Como foi pra você criar os nossos filhos? E aí eu quero responder essa pergunta para as mulheres, tá, Arlan? Porque eu acho que
nós como mulheres, assim, o homem e a mulher têm papéis diferentes e vai ter coisas que nós somos, você, mas tem mais habilidades do que eu em certas áreas, eu vou ter mais habilidades que você em certas áreas. E que por esse nosso lado materno, a nossa preocupação com os filhos, com lá, acredito que seja mais forte do que os homens. Não estou dizendo que você não se preocupe, tá? Mas assim, a nossa preocupação é maior. E eu digo a você, mulher que está aí no Brasil e pensando em vir para o Canadá, a casa talvez não vai ficar arrumada do jeito que você gostaria. Talvez você vai ter que sair de casa, só fechar a porta, que não vai ter tempo nem de forrar a cama. Vai ter dias que você vai ter que pedir uma pizza, porque você não vai ter tempo de fazer o arroz, o feijão, a salada e o purezinho, tudo aquilo do jeito que você gostaria. Talvez você tenha que pedir pizza da Domino's de $10. Talvez você vai ter que acordar mais cedo do que você esperava. E talvez você vai passar sábado fazendo faxina dentro de casa, porque se no Brasil tem uma faxineira, tem empregada aqui no Canadá, você vai ter. Mas sabe uma coisa que vocês, mulheres, vão ter também aqui no Canadá? Uma família muito unida. Uma família que um vai aprender a cuidar do outro. Então eu vejo que até Davi, que chegou com 5 anos no Canadá e hoje vai fazer 10, como ele, por conta de ter aprendido ao estilo de vida no Canadá, como ele aprendeu a forrar a caminha dele, como ele aprendeu a tirar o prato da mesa e botar na pia, lavar o pratinho, como ele aprendeu a se preocupar com o irmão, se preocupar com a irmã, como meus filhos mais velhos aprenderam a se preocupar com o irmão mais novo e tiveram a responsabilidade de ficar com eles em casa quando eu estava na aula. Então, a família inteira, Arlan, as pessoas têm que entender que a família inteira aqui a gente aprende a se cuidar e que isso fortalece muito mais. Eu sei que a gente teve, assim, a gente escolheu vir com o Davi acima de 4 anos, porque sabia que ele ia já estar na escola, sabia que ele não ia precisar de um daycare, enfim, que seria mais fácil. A gente teve facilidade, que a Bia e Carol chegaram no Canadá com 14 anos, então já podiam ficar com o Davi, isso foi um benefício. Mas eu vejo outras mulheres aqui incríveis, e que até eu quero trazer aqui no podcast. Que, enfim, tem até minha aluna Irene, que tinha 2 pequenas e teve agora o 3º filho aqui no Canadá. Levava ele, o Davi, que é o filho dela, Davi também, até para a sala de aula no Fanshawe College, guerreira. Então, assim, a gente aprende a se cuidar. É mais trabalhoso, é mais difícil, mas é tão mais prazeroso. Eu acho que o que a gente ganha com aquilo é tão mais que o trabalho fica como secundário. Então, eu diria assim, se eu com 3 trabalhava e estudava, você, casal sem filho, você que tem você dá conta. Você dá conta. É isso aí, é verdade. Realmente, e a gente percebe que a família ficou muito mais unida. Muito mais. Muito mais. Olha, eu tava essa semana, essa semana, eu sempre falo, né? I love you, né? Pra Davi. Davi tem um I love you too. O too dele é bem bonitinho. I love you too, mãe. E eu dou o cabecinho. E hoje eu tava assistindo o seriado This Is Us, a última temporada. Eu chorava, Arlan. Eu chorava, porque é bem familiar o seriado. E ele me abraçava. E ele dizendo, tá tudo bem, mãe, você vai ficar tudo bem. E eu acho que é um reflexo, o carinho dele comigo, de não querer me ver chorando e querer cuidar de mim. Eu acho que é muito reflexo do que a gente teve nos últimos tempos. E digo a você hoje, que hoje eu passo muito mais tempo com minha família do que na época de quando eu era servidora, seja do TJ, seja do TRE, seja na época de faculdade. Hoje eu passo muito mais tempo com meus filhos, qualidade de tempo. Não é ter tempo, é qualidade. Tempo com qualidade com meus filhos do que no Brasil. Então, isso eu tenho que agradecer ao Canadá. O Canadá me ensinou muito. E como foi para nós adquirirmos a residência tão querida e tão sonhada, a residência permanente? Como é que você conseguiu? Então, como eu falo para vocês que o estudo foi importante, o governo ele lançou um programa de imigração temporário, TR to PR, né, e que favorecia profissões que, não somente algumas profissões de alta demanda, área da saúde, também profissões de alta demanda, principalmente na época do Covid, como, por exemplo, construção, etc. E também estudantes internacionais, tem uma categoria específica para estudante internacional. Então, estudante internacional que tivesse se formado no Canadá, tivesse a prova do inglês, o IELTS, que já é uma dica, quando chegar no Canadá, já vá correr atrás do seu IELTS ou do CELPIP, e que estivesse trabalhando, não importava o trabalho na época, você poderia aplicar para o TR to PR Pathway. E aí eu apliquei para esse programa,
E tanto é que você estava elegível também, que você trabalhava, já tinha cartinha, eu lembro que você tinha carta, você tinha o Pronta já. CELP. É isso que eu digo, vocês têm que estar prontos, vocês têm que chegar aqui já com um plano traçado. Porque a gente via dois caminhos, né? Tanto eu como o seu. Eu em programas voltados, seja para estudante internacional, né? Porque eu também tinha o programa de imigração de Ontário, né? O OIMP, voltado para estudante. Eu estava pensando também no federal, no Canadian Experience Class, porque eu já estava trabalhando como legal assistant na época, já tinha experiência de trabalho, tinha experiência de trabalho em marketing, nananã. E você também estava lutando aí como trabalho na construção, é um emprego também que entrava no OIMP, a gente estava focado em várias coisas. E aí quando surgiu o TR to PR, é aquela coisa, né? Tem que estar preparado, né? Tem que estar pronto. Então quando surgiu aquele programa TR to PR, eu tinha o IELTS, você tinha o CELPIP, a gente tinha, né, os documentos da gente, o ECA feito, Educational Credential Assessment. A gente estava trabalhando, a gente estava com tudo em mãos. Foi preencher formulário, pagar a taxa E esperar. e nosso plano era... Eu fiz um college de 2 anos, com 3 anos de PGWP, então a gente sabia que tinha 5 anos no Canadá. E a gente, em agosto, nós vamos completar 5 anos no Canadá e já somos residentes permanentes, o quê? Já é 1 ano, né? Fez 1 ano agora em dezembro. 1 ano. Então a gente conseguiu 2 anos antes do esperado. Exatamente. O que é que você vê, Paula? Como é que você vê o seu futuro profissional aqui no Canadá? Eu acho que minha jornada só começou. É por isso que eu acho que imigração ao meio não é o fim. Isso aqui, muita gente foca na imigração, é muito importante, eu sei. Eu sei que todo mundo pensa assim, Paula, eu não quero ter prazo e validade no Canadá, eu quero ter meu PR. Eu sei que isso é muito importante, você deve buscar. Isso sim. Deve ter estudar inglês, focar no seu inglês, o trabalho que você consegue. Tudo, entender os programas de imigração. Isso é muito importante. Mas é só uma etapa da sua jornada. Porque você consegue o PR, mas os desafios vão continuar. As contas vão continuar chegando do mesmo jeito, né? Você vai querer melhorar a sua vida, você vai querer melhorar profissionalmente, enfim. E eu sim quero crescer muito, eu quero que minha mensagem a respeito do Canadá, eu quero que as pessoas tomem mais conhecimento do Canadá. Eu descobri o Canadá por acaso. Eu quero que muito mais brasileiros conheçam e saibam os caminhos. Eu sei que muita gente tem o sonho que eu tinha de adolescente, de morar fora, e não sabe como. E não sabe das possibilidades, e não sabe os caminhos. Então, aquele propósito que eu tinha do direito, eu diria que meu propósito hoje é o conhecimento, é passar conhecimento e informação para as pessoas. E, pessoalmente, como meta pessoal, eu planejo aprender um novo idioma, entender mais sobre imigração. Tem tanta coisa, Arlan. Eu acho que tem muita, muita coisa. E você conseguiu o teu objetivo, que era ajudar as pessoas, não pelo direito, mas no seu trabalho hoje como consultora educacional. Então isso é importante. Há 1 ou 2 programas nós comentávamos sobre o medo. Uhum. Que o medo é uma coisa importante para você também não se atirar, mas ao mesmo tempo o medo te fortalece. O medo também te dá aquela coragem de falar, vamos conseguir ultrapassar isso. Uhum. E tem muita gente que estava na sua situação, ou ela ou ele, como servidor público, estadual, municipal ou federal, com família, e que diz, eu tô bem, eu tô mal, eu quero mudar. Eu quero sair da administração e quero ir para o Canadá. Eu quero sair do Brasil e quero ir para o Canadá. Mas eu tenho medo. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão naquela situação que você estava há 5 anos? Eu acho que a primeira coisa, para quem passa por uma situação parecida com a minha, ou até aquela vontade mesmo, assim, não tenho medo de pedir ajuda, Arlan. Eu demorei muito para descobrir o que era o problema, porque eu não sabia o que eu estava passando, eu não entendi, nunca tinha passado na vida. Então levou um certo tempo até eu entender que aquilo realmente era um assédio que eu estava passando. E a partir do momento que eu pedi ajuda, que eu comecei a fazer terapia e que eu comecei, enfim, buscar ajuda da minha família com você e tentar tratar do problema que eu tinha, né? Muita gente acha que depressão é frescura e não é uma doença e você deve tratar como tal, tá? Peçam ajuda, tá? Não, eu sei que é muito difícil você sair daquele estado, mas você tem que ir atrás daquilo, entendeu? Então, o que eu falo para essas pessoas é,
Peguem esse medo que você tem, tudo que você tem, e tente transformar em energia positiva para que você consiga mudar o que você está passando. E que o Canadá sim é possível. Eu sei que não é possível para a maioria, mas vai ser possível para uma grande parte de pessoas. Com organização, com planejamento, principalmente planejamento financeiro, né? Estudo idioma. Eu sei que eu tive a facilidade de já ter o inglês, tive facilidade financeira, mas eu sei que muita gente luta bastante e consegue. Então, assim, corra atrás da informação, busque ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda para que você consiga atingir o seu objetivo. Espetáculo. Eu queria, antes de terminar, eu queria só falar uma coisinha rápida aqui. O quão espetacular você é, Paula. Eu acho que isso aqui mostra mais uma vez a força que a mulher tem. Que você acabou de deixar esse recado aí para as pessoas. Eu disse a você até que eu ia escrever para você, mas eu acho que aqui é o momento de agradecer. Agradecer a pessoa que você é. Agradecer os 20 anos que nós estamos juntos. Agradecer os 3 filhos espetaculares que nós temos. Agradecer a família que você me deu. Agradecer porque nos momentos mais difíceis que eu passei, quem estava do lado era você. E esse é mais um detalhe. A força, a união dessa família, ela vale e vale muito por causa de você. Não, Você é o norte daqui de casa e você é uma pessoa que mostra para os 3 o que se deve ser feito. Como é válido o estudo, como é válido o respeito, como é válido você ter perseverança, como é válido você arriscar quando é para arriscar, como é válido às vezes você ter um pouquinho de medo. E essa família hoje é porque tem você também, que é o centro, que é o nosso norte. Então, eu queria hoje, antes de encerrar, deixar esse meu agradecimento aqui por ter você, uma mulher maravilhosa e espetacular nas nossas vidas. Então era esse o depoimento. E se você não segue Paula ainda no Instagram, vai lá, @Paula no Canadá. Ou no e-mail, que aí ela vai dizer que eu não sei. Não, pode ir lá no meu Instagram, que tem lá, você consegue ter informações, ou coloca aqui nos comentários a dúvida que você tem. Só para finalizar também, eu queria dizer que tudo que a gente conquistou, acho que foi por conta da nossa família. Eu também não seria nada sem vocês, sem meus filhos. Vocês foram a virada de chave da minha vida. Então, o Canadá só faz sentido hoje porque eu tenho vocês aqui comigo. Muito Então, obrigada. minha gente, é isso aí. Segue lá, próximo programa, tá quentíssimo, vai ter coisas boas aí que estão vindo, viu? Um abraço e até lá. E eu tô do outro lado no próximo episódio. Eita, deixe de ser o chefe a partir de agora. Até mais. Tchau, tchau.